Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em uma das histórias mais fundamentais e impactantes de toda a Bíblia, a queda do homem, narrada no capítulo 3 do livro de Gênesis. Esta não é apenas uma história antiga, é um relato que explica a origem do sofrimento, do pecado e, mais importante, revela o início do plano de redenção de Deus para a humanidade. Então, prepare seu coração, pois vamos juntos explorar cada detalhe desse momento decisivo. Imagine a perfeição, um lugar chamado Éden, um jardim onde a harmonia entre Deus, o homem e a natureza era completa. Deus havia criado Adão e Eva e lhes dado uma responsabilidade nobre: cuidar daquele paraíso. No meio de toda a abundância, duas árvores se destacavam: a árvore da vida, que concedia vida eterna, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, em seu amor e sabedoria, estabeleceu um limite, uma única regra para garantir que essa comunhão perfeita continuasse. Ele disse a Adão: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não comerá, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Era um teste de confiança, um convite para viver em dependência e obediência a um Deus que só queria o bem deles. A vida era simples, pura e cheia de alegria. Adão e Eva andavam com Deus no jardim, sem medo, sem vergonha, em uma relação de total transparência e amor. Não havia nada que os separasse do Criador, mas essa paz estava prestes a ser desafiada. O palco estava montado para a primeira grande tentação da humanidade. Gênesis nos apresenta a serpente, descrita como o mais astuto de todos os animais do campo. Mas não era um animal qualquer. O Novo Testamento revela que por trás da serpente estava Satanás, o inimigo de Deus, determinado a destruir a criação perfeita, com uma pergunta sutil e venenosa. A serpente se aproxima de Eva. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Veja a astúcia aqui. A serpente não começa com uma ordem, mas com uma dúvida. Ela distorce as palavras de Deus, exagerando a proibição para fazer Deus parecer um tirano que restringe a liberdade. Eva, talvez ingenuamente, entra na conversa e corrige a serpente, mas já acrescenta algo de seu próprio entendimento. Ela diz: podemos comer do fruto das árvores, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele, nem toquem, para que não morram. A parte de nem toquem não estava na ordem original de Deus. Esse pequeno acréscimo mostra que a dúvida já começava a florescer em seu coração. É nesse momento que a serpente dá o golpe final. Ela ataca diretamente o caráter de Deus. Primeiro, nega a consequência: certamente não morrerão. Em seguida, acusa Deus de egoísmo. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A promessa era tentadora: cear como Deus, ter autonomia, decidir por si mesmo o que é certo e errado. Eva, agora olhando para o fruto com outros olhos, viu que ele era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. A tentação atingiu 3 áreas: o desejo físico apetitoso, o desejo dos olhos agradável e a soberba da vida desejável para dar entendimento. Ela cedeu, pegou o fruto, comeu e, em um ato que selaria o destino da humanidade, ofereceu a Adão, que estava com ela, e ele comeu. O silêncio de Adão
durante a tentação de Eva é ensurdecedor. Ele era o líder, aquele que recebeu a ordem diretamente de Deus. Mas ele falhou em proteger sua esposa e em obedecer ao Criador. Ele comeu conscientemente, escolhendo a voz de sua mulher e da serpente em vez da voz de Deus. Imediatamente, a promessa da serpente se cumpriu, mas de uma forma trágica. Seus olhos se abriram, sim, mas não para uma divindade gloriosa. Eles se abriram para a própria vergonha. Pela primeira vez, eles perceberam sua nudez e sentiram medo. A inocência se foi. Eles tentaram cobrir sua vergonha com folhas de figueira, uma solução humana frágil para um problema espiritual profundo. A comunhão com Deus estava quebrada. Quando ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim na viração do dia, em vez de correrem ao seu encontro como antes, eles se esconderam. O pecado gera medo e separação. A pergunta de Deus ecoa pela eternidade: onde estás? Deus sabia onde Adão estava fisicamente, mas a pergunta era mais profunda: onde você está em sua relação comigo? Por que se esconde? A resposta de Adão revela a tragédia. Ouvi a tua voz e tive medo, porque estava nu e me escondi. A partir daí, começa o terrível jogo de culpas. Quando confrontado por Deus, Adão culpa Eva: a mulher que me deste por companheira me deu do fruto, e eu comi. Ele não só culpa Eva, mas indiretamente culpa o próprio Deus por ter lhe dado a mulher. Eva, por sua vez, culpa a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Ninguém assume a responsabilidade. É uma característica trágica do pecado que vemos até hoje. A dificuldade de admitir o próprio erro. Mesmo diante da desobediência, Deus age com justiça e misericórdia. Ele pronuncia as consequências, as maldições que resultaram daquele ato. À serpente, Deus declara que ela rastejará sobre seu ventre e que haverá inimizade perpétua entre sua descendência e a da mulher. E aqui, no meio do juízo, brilha a primeira luz de esperança, o que chamamos de proto-evangelho. Deus diz: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira promessa de um Salvador, um descendente de Eva que esmagaria a cabeça da serpente, vencendo o mal de uma vez por todas, ainda que ele mesmo fosse ferido no processo. Uma clara profecia sobre Jesus Cristo. A mulher, Deus anuncia dores na gravidez e um desequilíbrio na relação com o marido. Ao homem, a maldição sobre a terra. O trabalho que antes era prazeroso se tornaria árduo e suado. E a consequência final da desobediência é confirmada: do pó foste formado e ao pó tornarás. A morte física entrou no mundo. Mas vejam a beleza do cuidado de Deus. Mesmo em meio ao juízo, ele vê a nudez e a vergonha de Adão e Eva. As folhas de figueira não eram suficientes. Então Deus mesmo faz túnicas de peles e os veste. Isso implicou no primeiro sacrifício de sangue, um prenúncio do sacrifício final de Cristo, cujo sangue nos cobre e nos purifica do pecado, finalmente para protegê-los de viverem eternamente em seu estado caído. Deus os expulsa do jardim do Éden e coloca querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Isso pode parecer cruel, mas foi um ato de misericórdia. Viver para sempre, separado de Deus, seria o verdadeiro inferno. A história da queda é dolorosa,
mas essencial. Ela nos ensina que a desobediência, o desejo de sermos nosso próprio Deus, nos afasta da fonte da vida, mas acima de tudo, nos mostra que desde o primeiro erro, Deus já tinha um plano de resgate. Ele não nos abandonou à nossa própria sorte. Ele prometeu um Redentor, Jesus, que viria para esmagar a cabeça da serpente e restaurar nossa comunhão com o Pai. A porta do paraíso foi fechada em Gênesis, mas em Cristo, um novo e vivo caminho foi aberto para todos nós. Obrigado por me acompanhar nesta jornada profunda. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir e se inscrever no canal para mais estudos como este. Deixe seu comentário sobre o que mais te impactou nesta história. Que Deus te abençoe e até a próxima!